Olá pessoal, meu nome é Gustavo Brandão Garcia, sou aluno da Universidade Federal de Uberlândia, aqui da UF Pontal, em Ituiutaba. Minha orientadora é a Kátia Facuri e hoje iremos aqui apresentar o trabalho intitulado como Levantamento Preliminar da Avifauna do Parque do Goiabal, um fragmento florestal de cerrado na região do Triângulo Mineiro, em Ituiutaba. Então o trabalho ele foi aqui dividido em três grandes frentes, né? A gente pode colocar assim, que é a introdução, que a gente vai falar um pouquinho sobre o cerrado e a fauna e o objetivo do trabalho, além da metodologia, né, que a gente vai falar sobre o parque em si, além das bases de dados que foram utilizados para fazer o levantamento e os resultados, né, que a gente vai ter as aves que a gente encontrou e as discussões sobre essas aves que foram encontradas dentro do parque ou que fizeram ali pelo menos uma migração ou que utilizaram o parque para alguma finalidade. Então, tentando definir, né, esse contexto de cerrado, diante dessa peculiaridade, né, de ambientes que podem ser encontrados, a gente tem essa diversidade de fitofisionomias, né, ou seja, esse aspecto vegetacional da área, ela tem um predominam características morfoclimáticas semelhantes e diferentes tipos de vegetação. Então, essa diversidade de fitofisionomias dá exatamente por essa diferença, né, climática e de solos que é muito frequente no Cerrado, e por isso, né, devido a essa diversidade de ambientes, nessa variedade de ambientes, o Cerrado é considerado um dos hotspots, né, mundiais, ou seja, uma área em que possui um alto nível de endemismo, né, ou seja, espécies que são encontradas apenas dentro da região do Cerrado e que estão sofrendo extrema, né, ameaça de extinção. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, fazendo com que seja urgente certas medidas preventivas que salvem esses diversos complexos, né, e as vidas que existem dentro dele. Então, aqui falando um pouquinho sobre a avifauna, né, ou seja, a diversidade das aves, o Brasil ele possui cerca de metade, né, de toda a riqueza encontrada na América do Sul, sendo considerado também o terceiro maior país mais biodiverso na, de avifaunas. E no Cerrado ainda é bem variável esse número, né? Exatamente por isso que a gente acabou de falar, essa heterogeneidade, de diversidade, de diversos tipos vegetacionais que irão fazer com que essas paisagens, né, e esses indivíduos que nela vivem varie bastante de região para região. Então, por isso que os estudos de levantamento, né, ou seja, da identificação dessas espécies das aves encontradas nesses fragmentos do cerrado, né, são importantíssimos para conhecer a diversidade da avifauna vivente nesse domínio desse bioma, né, digamos assim. Porém, constante, né, porém o constante desmatamento e a fragmentação do hábitat desses animais, né, também a caça exagerada, a introdução de espécies exóticas, até mesmo a utilização das partes do animal como artefatos culturais e místicos podem também influenciar negativamente a dinâmica populacional e ecológica dessas aves, né, fazendo com que fique mais difícil fazer os estudos dessas avifaunas, mas pelos estudos desenvolvidos são reconhecidos por volta de 830 espécies, onde 90% delas reproduzem dentro do cerrado, né? Além de, claro, conhecer mais o mais comportamento e mais a ecologia e a importância que as aves possuem, né, para o equilíbrio e desenvolvimento dos ecossistemas, né? Falando sobre regeneração de florestas ou até mesmo de dispersão de sementes também é muito importante relacionar a avifauna com o ambiente. Então, né, como a gente já falou, essa constante, né, fragmentação de habitat vai fazer com que a gente valorize mais esses estudos de levantamento, faça mais esses estudos de levantamento, né? Então, por isso que uma das justificativas desse trabalho é exatamente colaborar com os estudos de levantamento, principalmente aqui da região do Triângulo Mineiro, que possui poucos estudos associados à avifauna, além de ser uma área que está extremamente, né, apoderada por empreendimentos agrícolas, por imobiliárias, que possuem um alto grau de avanço populacional, né, causando diversas problemáticas que a gente pode ver, não só para as aves, mas também para todos os ecossistemas que sofrem essas ameaças, né, e todos os indivíduos que nela vivem. Então, para isso, o objetivo do trabalho foi desenvolver um levantamento inédito, né? Vale ressaltar isso, que é inédito por causa dessa
importância de ter um levantamento sobre uma área relativamente natural da avifauna do Parque do Goiabal, que é essa área aqui, né, onde que é localizada aqui no município de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e ele é classificado como uma unidade de conservação de uso sustentável, né, uma área de proteção ambiental, uma APA. Entretanto, as características físicas e físicas, não, bióticas e as características abióticas não suportam mais, né, essa pressão humana e essa ocupação humana, fazendo com que os coletivos, as instituições que estão lutando pelo parque consigam, né, transformar esse parque, essa unidade de conservação de uso de proteção integral, né, de fato como um parque municipal, como ele deve ser, diante as espécies que são encontradas aqui, diante de toda a sucessão ecológica que envolve esse ecossistema e de todo também a característica de cerrado que a própria área possui, né? Então, e essa característica vegetacional do cerrado, né, que a gente pode ser considerado um cerradão, é exatamente essa fitofisionomia responsável por ser essa mata seca, né, onde que a gente pode encontrar em certa época do ano as árvores sem nenhuma folha e em outra época do ano a gente encontra é, várias folhas em várias árvores, né? Exatamente essa particularidade do cerradão, né? E do cerrado por si só. E para fazer o registro e levantamento das aves foram utilizadas câmeras fotográficas, né? E para identificação dos indivíduos foram utilizados o banco de dados de plataformas digitais, além de guias de campos, e a nomenclatura foi sistematizada como a descrita em Piacentini de 2015. Então, como os resultados, a gente consegue ter as espécies, opa, desculpa, foram encontradas, então, 77 espécies, 34 famílias e 19 ordens, né? E dentre as famílias com a mais representação destacam-se os psitacídeos, né? E os tiranídeos, que, semelhantemente analisado a outros trabalhos na literatura, né, sugerem que a grande diversidade do grupo propicia a melhor capacidade de algumas espécies em ocupar os locais antropizados, né, como bem-te-vi, como o príncipe, né, que é esse aqui vermelhinho, de campos abertos, né, de cerrados abertos, e a própria arara, né, canindé, principalmente, além da maritaca e outros psitacídeos e tiranídeos também, que são bem frequentes. Então, em seguida, a gente tem as famílias Columbide, Falconide e Piscide, né? Como também bem representativas, sendo a primeira delas, né, os columbídeos como a rolinho, o fogo apogou, o próprio pombo, né? Elas estão mais frequentes e habituadas, né, com a presença humana e com em ocorrência, né, mais frequentes em ocorrentes em ambientes antropizados, né? Os falconiformes, né, como o gavião carijó, ele também foi uma ordem que teve significante representatividade, né? Assim como o gavião carijó, como eu já falei, e merece uma certa atenção, né? Já que possuem algumas espécies que são bioindicadoras de qualidade de ambiente, né? Principalmente quanto aos efeitos do uso de agrotóxicos, né? Além de ser um grupo sofrer com a caça de fragmentação do habitat. E a gente tem também beija-flores, né? E outras espécies que a gente pode ser encontrada, né? Dentro do parque. Então, como discussão, a gente tem visto, né, que o Parque do Guanabara ele representa uma alta riqueza de espécies, né, ressaltando essa relevância e importância, né, do local para a conservação dos recursos naturais da região, fazendo com que a presença das espécies endêmicas, né, pode servir para categorizar essa área como uma unidade de conservação integral, né, possibilitando o desenvolvimento de pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, e de turismo e de recreação também. É válido ressaltar também que o parque ele se encontra intimamente próximo à crescente urbanização da cidade de Tuiutaba, né, principalmente no que se refere às atividades agropecuárias, imobiliárias, pressionando essa área através da conversão do habitat e também da introdução de espécies exóticas, né, que é um problema que a gente tem muito frequente aqui na região. Além disso, também é importante, né, a gente ressaltar que com esse trabalho e diversos outros que já foram feitos dentro do parque, reforçar a importância biológica que o Parque Municipal do Goiabal possui, né, e a urgência de elaborar um plano de manejo, né, para esta unidade de conservação,
que não obstante de programas ambientais que objetivem e efetivem também a conservação da biodiversidade nas regiões próximas ao parque, né? Então é isso, pessoal. As minhas referências estão todas aí e agradeço muito para quem quiser seguir o coletivo que segue é, lutando pela causa do parque, tá aqui. E também meu Instagram também, que foram todas as fotos registradas por mim mesmo, podem seguir no Instagram também. Muito obrigado.